Todos contra a dengue. Nós estamos na fábrica para falar sobre dengue, uma doença que havia desaparecido do Brasil, mas que nos últimos tempos voltou e voltou com tudo. Ficou tão comum que a gente diz, fulano está com dengue, como se fosse uma doencinha qualquer. Não é. Alguns morrem de dengue. Por isso nós viemos esclarecer suas dúvidas, para que você ajude a combater o mosquito transmissor no ambiente de trabalho, em casa e na vizinhança. Doutor, para combater a dengue, é só acabar com a água parada? Para combater a dengue, você tem que acabar com os mosquitos. Mas não dá para sair por aí caçando mosquito por mosquito e matar todos. Então nós temos que acabar com a reprodução do mosquito. Como a gente sabe a diferença entre um pernilongo comum e o mosquito da dengue? A diferença entre os dois é que o mosquito da dengue tem as patas rajadas, as patas listadas de branco. Além disso, enquanto o pernilongo tem um voo reto, o mosquito da dengue tem um voo nervoso, em zigue-zague. Ele é arisco, difícil de pegar. Doutor, como é que o mosquito coloca o ovo? É só em água parada? A fêmea do mosquito da dengue gosta de água parada. Ela põe o ovo na superfície. Junto com o ovo, ela elimina uma substância viscosa. É uma cola que faz o ovo grudar na superfície do recipiente. Aí mesmo que a água seque, ele fica lá preso e resiste 1 ano. Quando cai a chuva outra vez, a água chega, o ovo arrebenta, nascem as larvas que vão dar novos mosquitos. Qual o sintoma da dengue, Dr. Dalton? A dengue é uma doença de início súbito. 2 ou 3 dias depois da picada do mosquito, você está normal e ela vem com tudo. Febrão, 39, 39,5. Dor nos músculos, dores nas juntas, dor de cabeça, principalmente uma dor que vem atrás dos olhos. Além disso, você perde o apetite, fica enjoado e fica muito fraco, de cama. Dr. Drauzio, quais os tipos de dengue que existem? A dengue é uma doença só, que depois de 2 ou 3 dias começa a melhorar devagarinho e a maioria das pessoas fica bem. Uma pequena porcentagem delas vai ter a dengue hemorrágica. O nome não é bom, e quando fala dengue hemorrágica você pensa que tem que ter sangramento. Não, você pode ter um pequeno sangramento nasal, na gengiva e ser dengue comum. E pode ter dengue hemorrágica sem sangramento. Os vasos sanguíneos onde o sangue corre se dilatam e a água de dentro do sangue escapa, extravasa pelas paredes dos vasos e vai para os tecidos vizinhos. Aí o sangue fica mais grosso. A dengue hemorrágica se caracteriza por tonturas fortes, dores abdominais, uma fraqueza extrema que vai aparecendo 2 ou 3 dias depois que os sintomas se estabeleceram, logo na hora que você estava começando a melhorar. Se você tivesse sintomas, fraqueza muito intensa, tontura quando levanta, precisa ir para o posto de saúde ou para o hospital. Nós viemos à casa da Rose para conversar um pouco mais sobre a dengue. Seja bem-vindo, doutor. Eu queria saber que tipo de medicamento, que tipo de tratamento a gente pode ter para dengue. Olha, Rose, não existe nenhum medicamento específico que mate o vírus da dengue. Então o que nós temos que fazer o que é? Tomar remédios para melhorar os sintomas. As dores musculares, as dores nas juntas, a dor de cabeça. Esses remédios quais devem ser? São 2 basicamente. A dipirona e o paracetamol. Nunca, em hipótese alguma, se pode usar medicamentos que contêm o ácido acetil salicílico. Precisa olhar a bula, porque muitos remédios contêm ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico interfere com a coagulação do sangue e isso pode provocar complicações em caso de dengue. Então os remédios, eles só amenizam os sintomas? A dengue não tem cura? Não há nenhum remédio que haja contra o vírus da dengue. Quem cura a dengue é o próprio organismo. Agora, o cuidado mais importante, aquele que ninguém pode esquecer, é de tomar água. As complicações da dengue acontecem por falta de hidratação adequada, porque está doente, com febre alta, garganta doendo, não dá vontade de tomar líquido. E isso é perigoso. Um adulto deve tomar, nos primeiros dias, quando a febre está alta, 4 a 5 litros de líquido por dia.
E muito importante, 1/3 desse volume tem que ser o soro caseiro. O soro caseiro pode ser esse da farmácia, que já vem pronto, é só diluir 1 litro de água e tomar. Ou se você não tiver o soro de farmácia, pode fazer em casa. É facílimo, olha. Precisa disso aqui, olha. Sal, açúcar e água. Todas as casas têm esses ingredientes. Quanto vai de sal? Colher de café. Isso aqui é mais do que suficiente. Joga isso em 1 litro de água, 1 litro de água filtrada ou fervida, né? E aí joga o açúcar. O açúcar é 1 colher de sopa, rasa também. Pronto. Mexe bem e aí pode tomar direto. Doutor, e por que algumas pessoas têm que ser internadas no hospital? Geralmente as pessoas que vão para o hospital é por desidratação, é por falta de líquido na corrente sanguínea. Por isso que a gente recomenda que tomem muito líquido, né? Então, quando você vê um doente que fica internado no hospital, o que está fazendo é soro, só. Porque a coisa mais importante na dengue é a hidratação. É muito importante cuidar do quintal, porque o quintal é um lugar que às vezes a gente não vai muito, né? É verdade. Especialmente quando chove, né? Porque está chovendo, você não sai no quintal. E o quintal é onde os mosquitos são criados. O primeiro lugar que a gente tem que estar atento é para o telhado, por incrível que pareça, né? Porque o telhado tem a calha. É verdade. Olha aqui. E o que acontece? Às vezes cai folha, sujeira, entope a calha. E você olha, o quintal está perfeito, mas lá em cima você tem um criador de mosquitos sem saber. Então temos que manter a calha sempre limpa. Uma vez por semana, em época de chuva, tem que subir aqui e dar uma olhadinha, ver se a calha está desobstruída. Por que uma vez por semana? Porque 1 semana é o tempo que o ovo leva para formar novos mosquitos. Então se você olha 1 vez por semana, está segura, né? Agora vamos ver os objetos que normalmente as pessoas têm no quintal aqui. Isso aqui é uma caixa de garrafa, né? Todo mundo tem isso. É. Doutor, é só tirar a água da garrafa? Não é porque junta de novo, né? Todos os objetos que ficam no quintal têm que ser virados de cabeça para baixo, porque aí não tem risco de juntar água, né? E tem um outro problema nas casas, que é o pneu. Olha aqui. Porque junta água, né? Ou guarda o pneu dentro, no lugar coberto, ou então cobre todo o pneu. Não adianta só tirar a água. Não adianta só tirar água, por quê? Porque quando seca, o ovo que o mosquito colocou lá gruda no pneu. E é capaz de resistir 1 ano. Durante 1 ano ele fica vivo lá. A hora que cair água outra vez, o ovo dá as larvas. Em 1 semana começam a nascer mosquitos novos. O ponto mais importante do quintal é o vasinho com flor. Porque o vasinho com flor, em geral, tem um pratinho. É. Não é verdade? E é esse pratinho aqui que acumula água. Olha aí. O certo é o quê? O certo é não ter o pratinho. Porque se o vaso sem o pratinho não tem água para acumular. O problema é dentro de casa, doutor. Aí está em cima de um móvel, né? É. Aí não tem jeito. Aí tem que fazer o quê? Aí tem que pegar areia e cobrir o vaso inteiro. Para não deixar juntar água aqui. E olha, esta planta aqui é linda, né? Isso é uma bromélia, tipicamente brasileira, né? Só que essa planta acumula uma quantidade absurda de água. Então, quando ela é pequenininha assim, o que a gente tem que fazer? Olha, só para ter uma ideia da quantidade de água que uma bromélia acumula entre as folhas. Quando é pequena, dá para fazer isso, virar o vaso de cabeça para baixo. Quando é grande, não dá. Quando é grande, o único jeito é pegar um esguicho bem forte, 1 vez por semana, e esguichar no meio das folhas para renovar a água que está lá parada. O quintal é a área da casa que o mosquito mais gosta. Por isso é preciso cuidar do quintal. Toda vez que a gente passa, tem que olhar para não ver se não existe água parada em algum canto. De vez em quando chove muito aqui na obra, empoça muita água nas lajes. O que a gente deve fazer? Muitas vezes a gente fica preocupado com a água que está no chão, a água visível. E esquece que nos telhados a água pode ficar empoçada.
E fica principalmente onde? Fica nas lajes e fica nas calhas, quando as calhas estão entupidas. O Dr. Drauzio, o que eu devo fazer com o carrinho de mão, as latas, as ferramentas que acumulam água? Latas, baldes, capacete, carrinho de mão, garrafas, todos esses objetos que podem acumular água devem ficar virados ao contrário. É possível acabar com a dengue. O mosquito gosta de água e é a água parada que nós não podemos dar para ele. Se você aprendeu essa lição, transmita-a para os seus companheiros de trabalho, para os seus vizinhos, para as crianças. Nós conseguiremos acabar com a dengue se estivermos todos unidos, todos contra a dengue. Não esqueça, acabe com a água parada antes que a dengue apareça. Todos unidos, todos contra a dengue.